Olá a todos, boa noite. Eu sou Fernanda Tonoli. Esse é o evento Match Painter, o artista digital freelancer, que faz parte da maratona Carreiras Artísticas no Audiovisual, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vou pedir se vocês podem dar um ok para mim aqui no chat. Sim, um ok, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Ok. Me digam também de onde vocês são, cidade, estado, se vocês já atuam na área, se estão migrando. Todo mundo me ouvindo bem, bacana. Estudante de cinema de São Paulo, Curitiba, músico de Curitiba, Pará, São Paulo, Cambuí, Minas. Legal. Alguns de vocês já estavam aqui, né, nos outros dias da maratona, que eu já estou reconhecendo alguns nomes. Goiânia, Rio Grande do Norte. Ótimo. Podem ir escrevendo aí pra gente que a gente vai dando uma olhada aqui para entender, para conhecer o público que está nos assistindo hoje, tá bom? Bom, esse chat aqui vai ser o nosso canal de comunicação durante o evento, tá? Então, vocês podem ir se comunicando com a gente por aqui. Quando vocês tiverem uma pergunta para o Rafael, eu vou pedir que vocês cliquem naquela interrogação, pontinho de interrogação ali, antes de digitar, porque a gente consegue organizar as perguntas aqui, eu consigo compartilhá-las na tela, tá bom? Bom, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos em nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos nossos professores e cursos. E, ao mesmo tempo, oferecemos um conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. O Match Painting é uma das técnicas essenciais no mercado audiovisual, dos cinemas às séries de streaming, passando pela publicidade e games. Quase todas as produções utilizam o Match Painting para trazer mais criatividade e realismo aos trabalhos. Você vai aprender com o Luiz Dourado e o Rafael Casagrande, artistas da O2 Pós, uma das maiores produtoras de cinema e publicidade da América Latina. Então, falando para vocês do nosso curso de Match Painting, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre eles aqui, ok? Tudo que você assiste hoje, sejam séries, filmes, publicidades, passam por uma equipe de pós-produção. Hoje em dia, não existem grandes produções sem um profissional de match paint. Era dificilmente uma pessoa fazer um match paint em casa. Hoje em dia é acessível. Se tiver com um notebook bom num restaurante, ele pode fazer um match painting. E cada vez mais precisamos de profissionais capacitados. Por isso esse curso é bem importante para você. Sou o Rafael Casagrande. Eu sou o Luiz Dourado. Somos os professores de match painting para cinema, games e publicidade na EBAC. Eu sou coordenador do departamento de arte aqui da O2 Pós, que é a casa de finalização e VFX da O2 Filmes. E eu sou compositor digital. O profissional de match paint é um profissional que agrega muito para a qualidade estética de um filme, de executar tarefas que parecem surreais só com o uso de um computador. Seja uma cena épica onde você tem que ter uma cidade futurista ou uma montanha atrás do protagonista, ou uma cena onde você tem que ter dragões voando, montanhas e castelos, tudo isso faz parte do match painting. Durante o curso você vai desenvolver 2 projetos de match painting. Esse curso foi pensado para você que quer criar cenários incríveis com pintura digital, photobashing e integração. E se você for um artista visual que quer ampliar seu conhecimento, este curso também é para você. Hoje em dia o artista digital, ele precisa de poucas ferramentas de hardware. Nas nossas aulas você vai aprender a mexer com as ferramentas Adobe Photoshop, Blender e Nuke, que é a ferramenta padrão na indústria de audiovisual atual. Te vejo no nosso curso online. Bom, é isso aí, gente. Para quem está participando aqui da maratona de audiovisual, a gente oferece 50% de desconto nos nossos cursos, de desconto nos nossos cursos. Cada dia é um curso que a gente oferece desconto. E hoje a gente oferece 50% de desconto no curso de Match Painting, tá? Então, para vocês conseguirem esse desconto, é só acessar
esse botão aqui de cima, clique aqui, e vocês vão ser direcionados para uma página, vocês não vão se matricular automaticamente no curso, tá? Podem acessar, vocês vão ter mais informações sobre o curso, para poder decidir se querem fazer ou não. Bom, hoje, para contar aqui um pouco mais para a gente sobre a rotina desse profissional, do Mad Painter, nós recebemos aqui o Rafael Falcone. Pode chegar, Rafael, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo aqui com o Rafael. O Rafael está chegando aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigado pelo convite, Fernanda. É um prazer poder participar. E espero que todo mundo se inscreva aí no curso de Mad Paint da EBAC. Obrigada, Rafael. Vamos falar bastante, né, sobre o assunto aqui hoje, entender a importância também, né, dessa boa formação. Bom, sim, eu vou começar com algumas perguntas para o Rafael, mas vocês podem enviar perguntas também pelo chat, tá? E a gente vai mesclando aqui algumas perguntas que a gente preparou com as perguntas de vocês. Bom, Rafael, para começar, vou te perguntar, sua formação inicial foi em design gráfico, certo? Isso, design gráfico, programação visual, que é mais voltado para o que não é projeto de produto, né? É a parte de identidade visual, marca, de embalagem, web design. E sim, dentro dessa grade, né, você tem, como eu estudei dentro de uma escola de belas artes, é muito bacana porque você tem contato com artistas de todas as áreas, né? Desde arquitetura, pintura, gravura, escultura. E dentro do design tem o pessoal que gosta de 3D, game, animação. Então, é bom que é como se você estivesse tendo uma formação maior, né, do que se estivesse só estudando design gráfico. Então, foi bem legal. E conta um pouquinho pra gente, então, como é que você começou, como foi esse início da sua carreira, por favor. Sim. Posso compartilhar a tela de uma vez aqui? Pode. Eu acho que vai ser mais produtivo. Então, vamos lá. Fica à vontade. Tela 1, compartilhar. Me avisa se estiver vendo já. Eu abri aqui minha pasta. Tá carregando aqui. Vão ser 11 slides aqui. Uhum. Vai começar com o slide, né? O slide nunca fica fora de moda, já reparou? Tem um monte de tecnologia nova, mas o pessoal continua usando verdade, slide. Né? Verdade. Tá aparecendo. Opa, então tá. Aí, em vez de eu fazer aquela resposta na hora, né, eu já vim preparado. Eu pensei, não vou mostrar nada, vou falar tudo na hora, mas aí fica uma coisa muito... você acaba esquecendo, né? Então, como eu falei, sim, eu me formei em design numa escola de belas artes, no Rio, na UFRJ. Mas antes disso, eu vou falar só um pouquinho ali daquele papo nostálgico, né, de, quando é que você começou a desenhar, né? E ninguém nasce sabendo, né? Você não nasce com lápis dentro da barriga da mãe. Mas eu sempre dei um jeito de... Eu tive esse contato e esse estímulo, né, da parte dos meus pais, meu avô. Eles sempre estimularam a questão do desenho, percebiam que eu gostava. E eu sempre gostei de assistir animação. Então, primeiros contatos foram vendo desenho animado, né? E vendo cenários que eu sempre gostei. Eu sempre amei os cenários do Estúdio Ghibli, por exemplo. O meu amigo Totoro, meu vizinho Totoro, desculpa. Tem até um aqui, tá no armário lá, de pelúcia, meu mascote. E aí, toda essa infância assistindo desenho animado e desenhando qualquer coisa que eu visse, eu tentava representar. Desde ir no jardim, desenhar besouro. Eu lembro que o meu primeiro desenho que eu me recordo é quando eu tinha quase 3 anos de idade só. Eu ia no jardim desenhar besouro. Então eu sempre tive um fascínio por... muito bacana. Em conseguir representar tudo que eu achasse interessante. Então esse contato... E isso já te responde uma pergunta que você vai fazer lá na frente, sobre inspiração. Então já puxa um gancho. Que a inspiração vem da natureza, né? Vem do que está ao nosso redor. E aí a gente consegue... Uma vez que a gente aprende a imaginar, uma vez que a gente aprende a representar as coisas, a nossa imaginação ela ganha uma qualidade técnica que a gente é capaz de... Qualquer ideia você consegue representar, né? Às vezes é um pouco diferente daquilo que está na mente, mas você ganha ali uma intimidade maior com a técnica, né? E com a representatividade e tal. Mas vou deixar esse papo abstrato de lado e vou responder aqui sua pergunta melhor. Então, depois de desenhar muito tempo, quando era pequeno, eu larguei a parte de desenho, fui para o basquete e fiquei uns 10 anos no basquete. Quase não desenhei mais.
Uau! E aí, não tinha estímulo fora a família, né? Que tudo estava maravilhoso para eles. Não tinha o que hoje Sim. vocês estão oferecendo, o que hoje tem, enfim, você tem como estudar computação gráfica, né, digamos, de várias formas. Você tem workshop online, você tem webinar que a gente está fazendo, você tem aulas gratuitas no YouTube de algumas pessoas, mentorias, você tem cursos presenciais, né, que agora a gente não está podendo ter, mas esse tipo de coisa hoje, com a globalização e a internet rápida, é muito mais fácil. Você digita no Google Match Painting, aí começa a vir um monte de coisa, né? Sites de profissionais, sites de estúdio, vocês veem links de vídeo, né? De sites, por exemplo, como ArtStation, como Behance, que são galerias, né? Virtuais de artistas, coisa que não tinha há 15 anos atrás. Né? Um garoto de 15 anos, quando eu tinha essa idade, eu não sabia como que chamava o que hoje eu faço. E não tinha uma resposta de ninguém. Eu perguntava para minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios, meus amigos do colégio, ninguém sabia. Os professores do colégio, ninguém sabe. Ninguém sabia, né? Eu gosto de desenhar, o que você me recomenda? E aí eu lembro que quando eu fiz o teste vocacional no colégio, deu, tipo, física nuclear, uma das matérias, e aí era só coisa assim, ligada à matemática, ligado a... E eu, caramba, tá difícil de escolher, né? O que eu vou fazer? E aí eu percebi, todo mundo sempre falou que eu desenhava bem, mas eu não achava. Eu simplesmente só desenhava, muito. E achava tudo horrível, e sempre jogava fora os desenhos, e eu ficava treinando, né? Arremessava ali na lixeira, e fui ficando bom no basquete, e não tão bom no desenho. Mas foi um negócio assim, sempre foi uma briga o desenho. Sempre foi um negócio tipo assim, cara, eu quero aprender esse negócio, mas eu largava. Eu estudava, e aí largava e ficava um tempo sem. É como se tivesse ali uma tensão que te atrai e te expulsa ao mesmo tempo, entendeu? E aí eu fiz um cursinho com uns 12, 13 anos, coisa rápida, mas era para copiar desenho da Disney. E aí eu desisti desse desenho. Voltei pro basquete, e aí só na época da faculdade, que mesmo assim fazendo design gráfico, hoje eu não exerço a profissão, diretamente falando, né? E aí, mas o conhecimento que eu ganhei na faculdade me propiciou a conseguir aprender qualquer software 3D, saber fazer um desenho para um storyboard, por exemplo, para um animatic, conceituar uma ideia, né? E aí, toda essa prática, né, me trouxe uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma certa... É como se não fosse difícil. É difícil, mas foi menos difícil porque eu já tinha o gosto e o contato, né? Sim. Então, software é só uma questão de você descobrir onde é que as coisas estão, que você sabe o que fazer, né? Na base, assim. Mas, assim, depois que eu saí da faculdade, eu tentei fazer um estágio, fiz um estágio lá durante uns 6 meses, mais ou menos, aprendi muito, só que eu percebi que ia ficar muito preso na parte acadêmica, que, vou te falar, é suado, demora muito para deslanchar, você fica dependendo de bolsa e tem que se adequar num projeto de um professor, né? Que tem ali uma linha uma linha, e às vezes você não se adapta ainda, você não quer fazer aquilo que aquele professor quer, né? E aí parece que fica um pouco engessado. Então eu queria logo, tipo, alçar voo, assim, para outras oportunidades. E aí eu consegui trabalhar na Globo, fiquei 4 anos lá. Então foi, muita coisa, vocês vão ver aí no Demo Reel, em alguns outros slides. Então, para eu concluir esse slide, que eu vou ficar 10 minutos só nele, se deixar, né? Eu falo do meu nome, que virou minha marca, né, também. E a gente vai falar de vida de freela e um pouco sobre Match Paint. Então, vou avançar aqui. Tá? E mostrar qual foi um dos meus primeiros trabalhos de freela com arte tradicional, que foi fazendo retrato. E aí, por exemplo, esse foi um retrato em pastel seco. Legal, né? Muito legal. Tá na casa do meu tio, ele me pagou R$150 na época nesse... Foi 3 vezes mais caro do que o meu primeiro freela, foi R$50. Eu fiz um retrato de um casal, o cara era um professor da academia, e aí o cara me pagou R$50. Eu lembro que eu fiquei assim, caraca, você vai me pagar R$50 por isso aqui, né? Tipo, eu faria de graça, né? É aquela história de quem tá começando, se desvaloriza porque gosta tanto do negócio, você quer mais fazer mesmo, sabe? E aí mas é seu tio, esse ou não? Não. É um... O retratado não é seu tio.
Isso foi mais um estudo de técnica, né? Porque é como se fosse quase uma cópia da foto. Era mais um estudo de técnica fotorrealista, que hoje eu vejo a importância de ter feito isso lá naquela época. Porque, por exemplo, hoje eu estou fazendo um trabalho, nesse exato momento, né? Acabei de mandar um arquivo agora, que é de retocar retratos em 3D. Escanearam modelos que não ficaram 100%, e eu estou precisando retocar os modelos usando técnicas de Photoshop, de retoque de imagem, de composição de imagem. Então, todo aquele estudo que eu tive na faculdade, de modelo vivo, retrato, observação, eu consigo colher os frutos hoje em qualquer trabalho, né? Sim. É difícil, mas a gente consegue caminhar, né? Vamos aos pouquinhos, a gente chega lá. Aí, esse slide, ele mostra o meu primeiro demo reel, né? Que é aquele vídeo de apresentação. Quando você quer realmente conseguir um emprego, você junta o teu portfólio, monta uma demo, né? Um videozinho com seus melhores trabalhos e envia. Aqui tem alguns trabalhos que eu fiz pessoais e tem projetos da Globo também. Aí agora seria uma hora legal de tocar um vídeo. Que é aquele... Deixa eu... Você quer que eu coloque? Pode ser. Deixa eu terminar esse slide aqui, então. Que aí eu vou mostrar o... ou não, é melhor fazer na pergunta do antes e depois, né? Eu acho. Não, aqui podemos falar já, tá ótimo. Porque vai vir tanta pergunta do público, então a gente depois vai para as do público, fica tranquilo. Tá, aqui tem um antes e depois de um matte painting que eu fiz na época da Globo. Então, assim, quem chegou agora aí, ou quem já estava lá e não sabe o que é matte painting, é isso aqui. É você receber uma filmagem que não tem um cenário, mas tem personagem na cena, tá? Geralmente gravados ou 3D, ou animação, pode ser 2D, pode ser o que for. Se você tiver que substituir ou inserir um cenário numa imagem, já é um matte painting, tá? Esse, no caso, é um matte painting realista para uma novela, né? É o estilo que você não pode parecer que está composto, né? Então você tem que igualar a tonalidade, você tem que igualar a perspectiva, a luz, né? E o ambiente. Então, se está se passando lá na França, você tem que ter as referências corretas para fazer isso funcionar. E aí, completando o final da sua pergunta, né, da minha trajetória, depois da Globo, eu me interessei em buscar trabalho em vários lugares, né? Óbvio que eu queria ir para o ETA, trabalhar fazendo Senhor dos Anéis, ou Avatar 2, quem sabe, né? Mas já foi. Agora só pro 3, um dia, né? Então, se eles contratarem algum freela brasileiro, eu espero poder ajudar. Mas eu percebi que para eu me adequar no workflow, né, na forma de trabalho da área do matte painting, mudou muito desde quando eu trabalhei na Globo. Na Globo eu era super generalista, eu usava vários softwares, eu tinha um interesse em saber de tudo. Só que eu percebi que eu estava ficando meio fraco, artisticamente falando. Eu estava sendo um generalista apertador de botão, que é bom para você manter um emprego, para você conseguir trabalhar numa empresa que vai ter uma demanda, muitas vezes não é tão específica, né? No caso da Globo, por mais que a equipe fosse enorme, ela não era tão segmentada, ela era uma coisa tipo brasileira, assim, que faz de tudo, sabe? Sim. Pau para toda obra, e era mais ou menos isso. E aí eu comecei a trabalhar na Platinum, que é um estúdio de fotomanipulação digital do Rio, fazendo still, trabalhando para fotografia. E foi muito bacana, porque eles têm um fotorrealismo incrível, eles já estão há mais de 30 anos no mercado. E aí eu comecei a olhar para as coisas com mais afinco, assim, com mais refino, sabe? Querer fazer as coisas mais perfeitas possíveis, né? Mais realistas possíveis. E a cobrança é muito maior também, né? Na Globo a cobrança é fazer rápido e ficar bom. Tem que parecer real também, mas o prazo é muito menor. Lá, digamos que na Globo você tem um dia para fazer uma imagem, lá você tem às vezes uma semana, 2 semanas, às vezes fica um mês na mesma imagem. E aí tem, por exemplo, aqui tem um monte de comida, né? Que também, de vez em quando, vem um matte painting, por exemplo, nessa daqui do Burger King, eu fui chamado só para fazer o cenário dessa imagem, que seria um matte painting para publicidade, né? Seria uma inserção de um cenário numa cena que só tinha o sanduba ali. Eu tive que fazer a rocha com fogo e o cenário macabro lá no fundo. Então, aqui são alguns trabalhos pessoais, para vocês verem a variedade de estilo que eu gosto de fazer, são os meus favoritos, digamos assim. E de vez em quando dá a sorte de fazer alguma coisa no estilo que eu gosto, né? Às vezes não necessariamente é aquilo que você queria estar fazendo, mas
quando a gente se divulga muito e peneira bastante assim, o estilo que você gosta de fazer, as pessoas acabam te procurando justamente pelo que você mostra, né? Então, se você mostra que faz animação, sei lá, você quer trabalhar na Pixar, você não vai conseguir um trabalho que seja muito cartoon, no sentido de muito abstrato, algo muito simples, né? Vai ser um negócio que vai ter que ter ali um refinamento. Então, o que a gente mostra acaba voltando pra gente, né? Sim. Em termos de trabalho. Mas aí eu vou deixar você avançar na próxima pergunta e depois eu mostro o vídeo e a gente continua. Vamos mostrar o vídeo, não quer? Deixa eu poder mostrar. Porque... Tá bom. Porque eu ia te perguntar mesmo para você mostrar uns exemplos pra gente de antes e depois e tal, então acho que lá a gente consegue ver bastante coisa sua, né? Tá, eu vou tentar puxar o link aqui, só um minutinho. Você tem aí o... Tem. Eu mesmo posso pegar aqui, só que eu vou pedir para você colocar o Demo Reel 2015, o link. Senão eu mesmo já achei aqui também. Coloca aí, então. Quer colocar? Pode colocar. Tá. Só um minutinho. Enquanto eu não coloco aqui, só mandar um abraço pro pessoal aí. Já vi umas mensagens de gente que trabalhou comigo na Globo lá, a Fernanda. Tem mensagem de aluna minha aí também, a Lívia. Um abraço para as duas. Eu coloco aqui, Rafael, o que você tinha colocado como 2015, né? Isso, pode ser, porque acho que você vai ser mais rápido que eu. Pode dar o play aí. Que demais! Muito show, Rafael. Valeu. Solta isso é de 2015, hein? Isso aí tá velho. Mega animado, essa minha demo tá muito velha. Eu tenho uma mais recente, só que essa tem mais trabalho com animação, né? Com movimento, e acho que fica mais dinâmico. A minha mais recente é mais estilo.
E aí, como esse papo é mais matte paint, que eu sei que tem o lado do movimento, né? Então, já respondendo as perguntas do pessoal aí, Gustavo, cadê? Tem uma galera, todo mundo perguntando de software, né? Então, eles estão querendo saber como que eu faço para dar movimento, né? Para dar o efeito de paralaxe, que é essa ilusão dos planos, né? Da imagem. Antigamente não tinha como fazer isso, né? No cinema. Então o pessoal tinha que pintar em vidro ou de forma que você pudesse fazer umas trucagens, umas sacadas de câmera, né? Mas na maioria das vezes era a câmera travada, né? Ou movimentos de câmera bidimensionais. Então ele conseguia passear pela cena e o carro-chefe da cena era o matte painting, era uma extensão de cenário que você não conseguia dizer se era pintura ou se era filmagem. Às vezes conseguia dizer, mas você entra na história de um jeito que você aceita, né, aquilo ali. Então, sim. Até estava revendo esses dias o filme do Ed Murphy, eu acho que é Príncipe em Nova York. Eles fizeram o primeiro em matte painting, não tinha como fazer em 3D. Também esse filme tem o quê? 20 anos, eu acho. Tinha 20 anos mais ou menos. E aí, o recente, eles fizeram um movimento de câmera, entrando, voando pela floresta, no castelo, fizeram um negócio megalomaníaco. Mas o filme é pior que o primeiro. Então a história é pior. Não adiantou nada fazer um baita de um frufru de realismo se a narrativa ficou pior, né? Então, às vezes... Mas pra gente, como matte painter, tem muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Então, deixa eu voltar aqui pro foco. Senão eu vou ficar só de... Eu tô compartilhando a tela aqui, Fernanda? Ou não? Deixa eu colocar aqui. Tá. Agora tá. Na tela. Foi? Vocês estão vendo aqui, então? Quem perguntou dos softwares, né? Isso. Olha o drama. Olha a quantidade de software que eu já trabalhei. E na época de Globo aí, a Fernanda vai lembrar. Olha só, esse Autodesk aqui, hoje em dia, né? Ele não é só o 3D Max na época que era o que eu usava, né? Hoje tem o Maya, entre outros, que eu já nem lembro mais quais, né? Mas eu usava o 3D Max para fazer a finalização, né, do 3D, para fazer o shading e o render. Eu usava o Blender para modelar e abrir o V. Tô falando assim um papo bem técnico, tem gente que vai entender, tem gente que não vai, mas enfim. Todo o processo de 3D, ele envolve você construir um mundo do zero. Você tem que dizer como é que vai ser o céu, como é que vai ser o plano do chão. Então você vai construindo tudo através de uma modelagem, como se você estivesse esculpindo uma maquete que depois vai ser pintada, e aí, por exemplo, eu usava para pintar o ZBrush, esse cara aqui, ou o Photoshop também, para pintar a textura. E aí você tem que colocar os personagens, às vezes, né? Você está fazendo um cenário, às vezes você vai ter que colocar uma montanha específica, como se fosse um personagem, uma árvore específica, né? Aí você usa o Speed Tree, que é um software para fazer árvore especificamente. E aí você tem que, às vezes, fazer a animação daquela árvore em movimento. Eu fiz uma vez uma árvore nascendo, eu tive que fazer um morph, que chama, né? Eu tinha que fazer a árvore pequenininha, uma média e uma grande. E aí você tem que dar um jeito de animar isso daí acontecendo. Aí você já usa um outro software. Por exemplo, eu usei o Lightwave para animar a árvore crescendo. E o View, que nem existe mais hoje em dia, é um específico só para fazer cenário. E fazer outras coisas também, ilustração, composição, e enfim. Aí hoje em dia é só esse cara aqui. Praticamente só fico no Photoshop. Então em vez de entrar no que o mercado estava pedindo, eu saí e percebi que o que eu queria mesmo era conseguir ser freela e trabalhar de casa e poder pegar projetos independentes, poder não ficar dependendo de um cliente só. Então eu fiz o que eu consegui para manter esse estilo de vida, fazendo o que eu gosto. E eu percebi que a parte do matte painting em si, né, aí eu vou exemplificar isso também um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, respondendo a pergunta que alguém fez ali, mas eu já esqueci, de como é que eu faço no Photoshop para dar o exemplo do Parallax, né? Essa cena aqui, por exemplo, olha só. Esse daqui é um modelo em 3D que eu recebi para fazer um teste, tá? Essa empresa, ela fazia os cinematics do Assassin's Creed na época. Não passei no teste, infelizmente. Mas esse daqui foi um teste, absurdamente difícil para mim. Eu fiquei um mês fazendo. E eu tinha que passar... Isso aqui já é mais um concept art. Não chega a ser um matte painting, porque isso não foi utilizado para nenhum fim específico, né? Foi só para conceituar a ideia. Mas eu utilizo técnicas de matte painting também, né? Isso daqui seria talvez o matte painting há 30 anos atrás, digamos, né?
Você não tinha como fazer em 3D, você não tinha como utilizar texturas, né? É uma combinação de pintura com manipulação de imagem, tá? E aí eu tinha que fazer a versão de dia e a versão de tarde desse mesmo cenário aqui, ó, em 3D. E aí, qual que é a ideia? O que eles queriam saber? Se eu conseguiria separar todo o cenário para enviar para o pessoal do 3D fazer a composição. Tá? Então, por exemplo, nesse projeto específico, eu poderia ser um cara que ficaria só no Photoshop. Tá? Eu não precisaria saber Maya, saber Nuke. Tá? O ideal, se você quer ingressar na área de Matte Paint como fixo, como um profissional que vai participar de um filme, por exemplo, e vai ter que pegar várias cenas para trabalhar, você vai ter que saber composição, você vai ter que saber fazer um pouco de tracking, que é achar a câmera e o movimento da câmera. Você vai ter que saber modelar um pouco da cena, o básico dela, para poder projetar as texturas nela. Então, quanto mais você souber essas etapas, né, e texturização, talvez usando o Mari, que é um outro software de texturização, e o Photoshop para criar os planos básicos, né, é o ideal. No meu caso, eu tenho alguém até que perguntou aí, não usa mais 3D? Usa sim. Eu que decidi não usar mais para minha vida nesse exato momento. Mas se eu tiver que pegar um projeto, eu terceirizo e chamo alguém para ajudar. Mas foi uma opção minha, tá? Como profissional. Então eu acabo pegando projetos que eu consigo fazer em 2D. Se tiver 3D, eu chamo alguém, eu falo para a pessoa terceirizar e colocar no workflow alguém que possa ajudar. E tem dado certo comigo assim. Então, esse aqui foi o resultado final dessa cena que eu fiz. Não foi pro teste, mas eu fiz para mim mesmo. Falei, cara, agora eu quero fazer isso daí real. E aí teve um movimento de câmera nessa imagem específica, só que eu não tenho vídeo aqui porque não tá no YouTube. Mas eu acho que passou no Demo Reel. Se não passou no Demo Reel, depois eu mando para quem quiser. Entre em contato comigo que eu... Legal. E aí, vamos lá, pode continuar. Senão, como eu te falei, eu falo muito. Muitas perguntas interessantes. Vamos ver essa aqui do Lucas. Grande Rafa, prazer demais ver essa palestra sua. Quais os principais erros que você sente que os principiantes de manipulação de imagem mais cometem? Opa, e aí, Lucas, tudo bom? O Lucas é meu aluno mais recente. Então é um prazer poder te responder também. Quais são os erros iniciais mais frequentes? Hoje em dia, o que eu estou vendo muito é o seguinte. Como eu realmente estudei vindo do desenho, arte tradicional, não tinha Photoshop na época. Até tinha, mas eu não tinha computador em casa e não tinha tablet. Então eu tinha que usar mouse e era, assim, o fim da picada, né? Você que gosta de desenhar, tem que ficar dependendo de mouse para fazer um desenho. Então eu usava o Photoshop para colocar um filtro ou outro, para fazer uma correção de cor. Mas era assim, eu acho que piorava mais a foto do que qualquer outra coisa, no meu nível, assim, de entendimento do Photoshop. Eu não sabia manipular a imagem. Eu queria desenhar. Hoje eu vejo muita gente querendo manipular a imagem sem querer desenhar, sem querer estudar perspectiva, luz e sombra. As pessoas querem integrar as fotos e fazer um grading, né? Fazer um acabamento bonito, mas eu encontro vários erros de proporção, de escala, de direção de luz. Às vezes você tem o sol de um lado e uma foto do outro lado com a direção da luz invertida. Então, assim, tem certas coisas básicas de construção de imagem que o pessoal novo acaba pecando porque não teve um direcionamento mais plástico de imagem. Como se você, em vez de ser um pintor, você acaba virando alguém que assistiu vários tutoriais passados, assim, foi pegando vários conhecimentos diversos, né? Mas não teve um fundamento, né? Você não aprendeu, às vezes, a construir uma imagem desde o início, né? Por exemplo, usando ali um papel manteiga para botar a linha do horizonte, para, enfim, fazer os pontos de fuga de uma cena, da perspectiva dela, e pensar as coisas do início, né? Quando você tem uma imagem, você acaba querendo já colocar alguma coisa nela. E aí você vai adiciona outra coisa. E aí a galera, né, talvez pela ansiedade atual da maioria das pessoas, quer ver resultado rápido, o que é o grande problema. Porque você já quer acabar logo uma coisa que nunca vai ficar boa. Eu vejo isso com muita gente. Que faz 1, faz 2, faz 3, e acaba tendo queima etapas. Então acho que é isso que eu vejo de mais problemático, é essa queima de etapas de quem não teve uma formação sólida. E aí a pessoa tem que, depois de ficar, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos usando só um software, né, ela tem que pensar, eu tenho que aprender a desenhar.
tem que aprender a tirar foto, né? Ou 3D também ajuda muito. Sim, muito interessante. E vamos ver aqui. Danilo pergunta, quanto tempo leva para finalizar um? Eu acredito que ele esteja falando de um cenário, né? Sim, eu posso exemplificar então. Tá dando para ver a tela aí de novo? Deixa eu puxar. Valeu. Tá. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, eu fiz um céu, tá? E fiz quase todos os matte paint, fiz uns, digamos aí, uns 80%, 90% dos cenários de um cinematic do jogo Free Fire, que saiu há acho que foi 1 ano atrás, mais ou menos. E aí eu tive 1 mês de prazo para o trabalho inteiro. Então, em 1 mês eu fiz esse céu, por exemplo. Aí eu usei o mesmo céu nessa imagem. Eu tive que fazer esse prédiozinho específico para uma cena. Limpei os fios, acendi janelinha e pintei uma luz como se fosse da lua. A pegada toda era essa. Era um cinematic, né, que é como se fosse ali a abertura de um game ou de uma cena, né, de um promocional. No caso, foi um promocional para um campeonato do jogo, né? E quem compôs as cenas, o 3D, foi a Vetor Zero, não fui eu. Então, tudo que tem de 3D aí, não fui eu que fiz, só fiz o cenário. Que está sendo mostrado aqui no caso, né? Então, você vê, fiz esse prédio e o céu que ficou lá no fundo. Aqui, no caso, os personagens são 3D, animados, né? E esse primeiro plano são casinhas que foram feitas no 3D. E aí, essa cena especificamente, eu fiquei umas 2 semanas nela, tá? Essa daqui. Então, você pode dizer que um trabalho complexo desse nível, assim, porque isso aqui tem muita layer, mas acabou que acho que eles nem usaram. Então, acabaram usando a imagem estática, mas eu planejei para ter o parallax, para ter o movimento de câmera. Então, eu separei tudo aqui. Eu tenho o céu separado, as montanhas, até o reflexo na água eu tenho separado. As luzes também. Tudo que der para você enviar de forma separada e de trás para frente, bem planejado, o resumo da ópera é isso, é você saber ir chapando as camadas com os efeitos de forma que isso funcione bem com o software de composição, né, que no caso aqui acho que foi o Nuke. E aí é isso, tem trabalho que você faz em um dia, tem trabalho que você faz em um mês, vai depender muito de caso a caso. Esse daqui, no caso, eu fiquei muito tempo. Aqui é um outro que levei 1 mês, ó. Isso foi para a capa de um jogo, do World of Tanks, eu fiquei 1 mês fazendo essa imagem. Então só tô mostrando trabalho longo. Aquele da Globo, por exemplo, é trabalho de um dia. Aquele cenário que tinha um casal e um fundo. Hoje seria trabalho de um dia. Na época, eu acho que eu fiquei uns 3 dias. Mas é isso. Tudo vai depender da complexidade, né? Não tem resposta certa. Sim. Rafael, existe algum cenário que você ainda não tenha feito, mas tem muita vontade? É o que eu tinha que estar fazendo agora, digamos assim. Eu estou fazendo um curso também, que eu estou fazendo uma caverna. E eu já estou sonhando com essa caverna há muito tempo. E aí é um sonho que eu já queria representar há muito tempo. E eu acabei mudando um pouquinho ele, mas é uma caverna específica que eu tenho no meu subconsciente. Que eu vou tentar representar de alguma forma. Aí de vez em quando aparece alguma coisa que você fica assim, caramba, pô, podia fazer isso. Então eu adoro paisagens de parques naturais, por exemplo. Digamos assim, eu adoro daqui do Brasil, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, esse tipo de paisagem que tem rocha com árvore, com cachoeira e tudo muito natural, é o tipo de coisa que eu amo fazer. Então, quando eu vejo algum lugar assim que eu olho e falo, caraca, pô, isso daqui existe, né, e é real, aí eu tenho vontade, às vezes, de fazer uma pegada mais alienígena daquele lugar. É difícil dizer, mas eu gosto disso, de imaginar alguma coisa além do que existe, mas sempre tem uma referência daqui, nossa, sabe, para partir dela. Sim, demais. O Rafael, e você acha que para o matte painter é importante ter um conhecimento em artes plásticas também? E tem até uma outra pergunta, Sim. Já até respondi, porque com certeza. Por exemplo, pode voltar para o compartilhamento? Que eu exemplifico com as imagens aqui. Vamos lá. Então, esses aqui são os crops dessa imagem do tanque. Por exemplo, nesse projeto específico aqui, não é um trabalho de matte painting para filme, por exemplo, né? Mas é um trabalho que tem um certo realismo, e eu usei frames do jogo, que isso aqui foi o layout, tá? Eles me passaram esse layout.
Os tanques em 3D, eu fiz uma colaboração com um amigo meu, ele fez os tanques e eu fiz a integração toda. Mas para fazer esse cenário aqui funcionar, se você tira o tanque e eu consigo pegar esse cenário e usar isso daqui como cenário de um filme, se eu planejar a iluminação de uma forma mais real ainda, né? Envolve um conhecimento de você saber como que você pinta uma cena com a luz do sol naquele ângulo, naquela posição, como é que você trabalha com as cores, com contraste, com perspectiva aérea, por exemplo. A montanha lá no fundo, ela tem um azul que as daqui da frente não tem, né? Então, quanto mais longe a gente está da câmera, mais entra a perspectiva aérea, ou seja, a atmosfera invade a cena um pouco, e você vai tendo menos contraste lá no fundo e mais contraste no primeiro plano. Uma outra coisa que eu uso bastante nessa imagem aqui, que eu uso em todas as imagens que eu faço minhas, eu deixo mais azulado no fundo e mais avermelhado no primeiro plano. E aí é como se fosse o contraste de quentes e frios que chama, né? As cores frias são os azuis, né? Os tons mais esverdeados, azulados, e os tons quentes são as cores do McDonald's, o amarelo, o vermelho, o laranja, que é o que te dá fome, né? Digamos assim. Acaba, um vem mais para frente, outro vai mais para trás. Então esses conhecimentos, apesar de parecer simples, né? Envolve que você tenha um pensamento de estética voltado mais para pintura. Design também tem um pouco disso, mas na pintura é mais nítido de perceber algumas coisas. E às vezes alguém te pede um trabalho que vai ter uma pegada mais de pintura, sabe? Então esse aqui é um que está no meio do caminho, assim. Tem fotorrealismo, mas tem muita cor, né? Eu acho que com certeza ajudou. E deixa eu exemplificar com outra aqui, ó. Que, se eu não me engano, você também vai perguntar de inspiração, e aí eu já te falo aqui da onde vem, de antemão, olha. Posso já emendar essa pergunta? Claro, com vontade. Tá. Da onde vem a minha inspiração? Vem desse tipo de pintura aqui, que não foi feito usando software nenhum, né? Eles usaram uma tela, né? E muita tinta, e vários pincéis diferentes. Então, essas imagens eu fico de queixo caído quando eu vi algumas dessas pessoalmente no Metropolitan, Nova York. E é um negócio, assim, incrível. Elas são enormes e a quantidade de detalhe é bizarra. É muito maneiro. Que lindo. E tudo que eu estava falando ali de perspectiva aérea, de cor, de composição, tem nos trabalhos desses caras. Então eu sempre coloco eles do lado quando eu vou começar alguma coisa nova, assim, de inspiração. E é daqui que vem a maior parte, assim, de inspiração. Genial. Como arte, entre outros, né? Mas essa é uma escola americana. Olha que bacana esse daqui. Quantidade de cor que você tem. E não é fotorrealista. Eu acho até melhor do que o fotorrealismo. Porque aqui você consegue criar um mundo fantástico, né? E pintura tem um preciosismo maior também, né? A arte digital é bacana? Hoje ela está sendo mais valorizada. Tem até formas hoje de ganhar mais dinheiro com isso. Mas o tradicional, não sei, eu sou suspeito para falar. Eu olho e fico assim, babando, porque foi feito na tela, né? Não tinha como voltar atrás e você tinha que pintar por cima, em uma camada só, né? Verdade. E não tinha tutorial, não. Você tinha que estudar lá, saber misturar todas as cores e não é moleza, não. A Fernanda perguntou aí, Cintiq ou tablet? Só para responder ela de uma vez. E o Leandro também. Eu tenho a minha tablet aqui que eu uso preferencialmente e uma Cintiq também, mas eu prefiro a tablet, porque a Cintiq esquenta muito a mão e eu não consigo parelhar ela com os outros monitores. Aí por isso que eu não uso muito a Cintiq. Eu tenho, mas ela tá de stand-by, assim. Se estragar a tablet, eu puxo a Cintiq. E aí, só respondendo o Leandro, se eu já fiz capa de filme. Eu fiz capa de jogo. Capa de filme... Olha, esse daí do Free Fire é como se fosse uma capa, porque é um cinematic, né? Mas eu não fiz capa de filme, não, infelizmente. Talvez aí seja um projeto que eu gostaria de fazer e não fiz ainda. Um pôster, né, para filme. E você viu, tem mais uma técnica aqui, ó, com relação a tablet. Ah, tá, o Wacom ou Huion? Eu só usei o Wacom até hoje. Huion eu tenho a luvinha, ó. Essa luvinha Mandrake aqui, ó. É a luva de 2 dedos só. Mais barata, né? Menos pano. Legal. Bom, Rafael, vamos fazer aqui um pequeno intervalinho para você tomar uma água. Vai lá, enquanto eu converso com eles, eu vou explicar agora para vocês, gente, um pouquinho mais sobre o curso de Medvent da EBAC. Obrigada, Rafael. Já te chamo de novo, tá bom? Sim. Até já. Bom, gente, vamos lá.
Então, estamos aqui hoje conversando com o Rafael Falcone, né, Matte Painter, contando para a gente sobre essa arte da pós-produção. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse curso da EBAC, o Matte Painting para cinema, publicidade e games. Bom, nesse curso você vai criar imagens e conceitos usando imagens de base e de referência, sem ter que criar a composição do zero. Você também vai descobrir como os objetos devem estar posicionados em perspectiva para criar um visual realista. Você vai aprender a combinar cores para que a imagem pareça natural e harmoniosa e vai descobrir como realizar uma das tarefas mais complexas da manipulação digital de imagens, que é transformar o dia em noite. Você vai aprender a identificar e eliminar os defeitos das imagens originais, deixando o quadro limpo e pronto para produção, além de acrescentar à cena objetos 3D, criando imagens realistas e vídeos animados. Então, não fiquem passando vontade, aproveitem esse desconto, tá? 50% no curso de Matte Painting, é só clicar no botão aqui em cima para ter mais informações sobre o curso, tá bom? Vocês, né, já tinha até falado antes, mas vou falar de novo para quem pode ter chegado depois. Ao clicar nesse botão, você não está automaticamente se inscrevendo no curso. Você pode tirar dúvidas sobre o curso com a nossa equipe. Tá legal? Bom, Rafael está por aí, podemos voltar. E esse link, gente, ele daqui a pouco vai ser desativado, tá? Daqui a algumas horas. Então, não percam tempo, garantam hoje. Tá legal? Bom, Rafael pode voltar, enquanto ele chega aí, vamos ver aqui, tem os conhecidos do Rafael por aqui no chat, comentando, saudades. Eu falei tanto na primeira parte que o intervalo foi 2 minutos só, né, Fernando? Comi o intervalo todo. Imagina, vamos lá, que onde isso? é que a gente parou? Bom, temos aqui agora algumas perguntas um pouco mais direcionadas para o mercado. Não, vou colocar essa aqui antes, que ainda é uma pergunta um pouco mais técnica. Quais materiais você aconselha investir, né, os iniciantes investirem? A Beatriz materiais. Aí pede para ela reformular para mim, explicando que tipo de materiais. Seria tradicional, se seria digital. Beatriz, você pode colocar para a gente aqui no chat? Já deve escrever aí pra gente. Digitais, tá bom. Então, aí ela me responde também qual é a área que ela quer trabalhar. É com Matte Painting ou é com 3D? Por exemplo, acho que ela está querendo saber que tipo de computador ou tablet ou... Acho isso? Que sim. Monitor? Acredito que sim. Talvez, né? Acredito que o equipamento mínimo, equipamento né, técnico, acho que é isso que ela quer dizer. Sim, então. Que sim. Vou falar da minha história, então, né? No Rio, eu montava os computadores e ia comprando peça em vários estandes diferentes, né? No Infocentro, que era um caos. Eu pesquisava o melhor preço, ia lá comprar e depois montava com meu primo, ele era especialista em TI. E aí vivia dando problema, de vez em quando estourava uma memória, alguma coisa, enfim. Era uma missão sempre, era vida de resolver pepino, quando você quer montar a máquina, né, separadamente. Hoje eu uso Dell e não me arrependo e não vou trocar também tão cedo, porque funciona bem. Eu uso 2 monitores da Dell, eu tenho uma DockStation, que é uma caixinha, só não posso tirar ela aqui, senão vai desligar tudo, para mostrar para vocês que é um salva-vida danado. Ela tem vários conectores e eu consigo conectar, tô com 3 HDs ligados aqui, 2 monitores, uma tablet e, enfim, sobra espaço aqui. É um equipamento que é caro. Se você tem dinheiro para investir, já vale a pena, no mínimo, na minha opinião, investir escolhe tudo de um mesmo fabricante, por exemplo, porque você evita problema de incompatibilidade. E eu já usei Apple quando trabalhei na Platinum. Na Globo, eu não lembro se eu usei, acho que não. Tinha bastante Dell também na Globo. E aí tem certos monitores para tratamento de imagem que são ótimos, mas esse papo é bem longo, né? Eu uso monitores da Dell, só que tem monitor Bank, tem monitor... que até esqueci o nome agora aqui, mas tem uns monitores voltados para a parte de finalização de efeitos visuais, que são mais caros, né? E claro que se você tem 10 mil, 15 mil reais para investir num monitor desse, você pode investir. Mas com 2.500 reais, você consegue comprar um monitor de 27 polegadas, que vai te atender muito bem.
Mas em termos de computador, por exemplo, para Photoshop, o que eu uso aqui é bom demais. Assim, vale a pena até comprar fora, se você puder viajar, porque aqui no Brasil é muito caro. Então eu viajei e comprei fora o meu notebook, durou 5 anos comigo, e a garantia ainda me deu um novo. Então eu sugiro vocês investirem, se puder, né? Se não puder, não bota na cabeça que você precisa de um equipamento incrível para começar a trabalhar e começar a estudar. Tem como, por exemplo, você tem como usar 3D, usar o Blender, você não precisa pagar, é de graça. Photoshop vale a pena, né? Mas dá para você usar o Blender no 3D e o Photoshop para a parte digital. Você não vai ter muito perrengue. E monitor, não fica só em LG, Samsung, esses monitores de entrada, não. Se você puder, já investe em um pouco melhor, porque a diferença é absurda. Então, é isso. Uma tabletzinha da Wacom, pode ser uma pequenininha, já vale a pena, porque ela dura, assim, muito tempo. Então, acho que é isso. Já dá para responder. Legal, perfeito. E... rapidinho, deixa eu só voltar, que a Raquel pediu para falar um pouco dos dois, de material tradicional. Então, tradicional, eu já fiz muita aquarela. E você, quando usa um papel com uma gramatura alta para fazer uma aquarela, para fazer uma pintura, é muito gostoso, é muito bacana. E eu já usei muito um papel que nem existe mais, o tal do Scholler, que era um papel específico para ilustração. E como teve essa migração, né, do tradicional para o digital, eu tô com um calhamaço de folha que eu nunca mais usei. Mas, assim, guache, aquarela, tinta acrílica, quanto mais material você puder experimentar, para escolher o que realmente você gosta de fazer, é maravilhoso. E outra, tem como simular isso no digital também. E eu já fiz trabalhos assim, que o pessoal queria que tivesse um acabamento de pintura no digital. E aí o que eu fazia? Montava as imagens, fazia manipulação, depois eu pintava por cima, ou combinava os dois, e aí te dá um aspecto de pintura. Então vale a pena ter um contato com o tradicional também, né, com nanquim, com canetas, tipo, tem uma aqui, ó. Por exemplo, tem essas canetinhas aqui, olha só. Você vai, em vez de comprar um sanduíche no Bob's, você compra uma caneta dessa, ela vai durar meses na tua mão. Tá? E várias, assim, essa aqui, por exemplo, é 0,4, né? Eu gosto de usar 2.0, 0.1. Então você vai mudando o tamanho da ponta, que nem no Photoshop, né? Você vai, quanto mais material você tiver para usar, mais rico vai ficando a sua experiência, né, com arte em geral. Então, bora para a próxima pergunta. Eu vou fazer uma das que, né, a gente tinha conversado um pouquinho antes. Como que é a questão nessa área da interferência do cliente, Rafael? Ele fala direto com você? Infelizmente, tem cliente, né? A gente tem que trabalhar para cliente, né? Eles interferem muito. Às vezes interferem demais até. Não, brincadeira, porque aquela história, né? Quando você a gente não acho que ninguém aqui está querendo ser artista plástico exatamente, né? Todo mundo que está aqui tem um pouco de interesse em participar de alguma produção, né? Ou quer fazer um filme, quer fazer às vezes uma paisagem de uma animação, né? Às vezes você quer fazer uma ilustração para um livro, e você vai precisar de um cliente em algum momento, a não ser que você tenha herança e não precise trabalhar para nenhum cliente, né? Você vai ter que se adaptar a um briefing, tá? Então eu vou exemplificar isso daqui de alguma forma, para não ficar muito vago. Deixa eu abrir uma imagem aqui. Você bota para mim, por favor, no compartilhamento, antes que eu enrole. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de um projeto que deu 100% de cara e não teve influência nenhuma praticamente do cliente. Aprovou de cara. Foi esse trabalho aqui. Eu fiz com a Platinum e o fotógrafo na época lá, né, ele já selecionou algumas imagens para mim na pesquisa. Eu combinei umas 3 ou 4 imagens só. E cheguei nesse resultado aqui pro cenário, que seria o matte painting, né, digamos assim. Só que still, né, publicitário, mas fotorrealista. Então já considera-se, né, um matte painting. E esse daqui foi o concept que eu fiz. Então aqui foi o matte painting, mas aqui foi o conceito que eu enviei para aprovar antes deles tirarem a foto. Então esse foi um projeto, por exemplo, que eles aprovaram o concept, eu recebi a foto, eu já tinha pronto o cenário, que tá igualzinho, olha só, praticamente. Só dei uma cara de pintura nele. E depois eles tiraram a foto e praticamente não teve pedido de mudança. Então foi um trabalho que deu certo do início ao final, né? Não teve alteração, não teve
E às vezes a alteração é melhor do que o que você está fazendo. Então, essa questão de influência do cliente, às vezes o cliente ele sabe mais do que você e vai melhorar o teu trabalho, né? Às vezes não. Às vezes você faz uma primeira versão que fica ótima, mas surgem alterações que por N motivos, né? Às vezes você tem que seguir o briefing, por exemplo, do filme, você tem que seguir a narrativa do filme. Você faz uma cena maravilhosa, mas às vezes está na luz errada, ou não está tendo uma continuidade que deveria. Não adianta, tem que se encaixar no briefing, né? No que o cliente quer, né? Ou no que o filme quer, enfim. Sim. Mas acontece direto. Você, por exemplo, como freela, eu já trabalhei direto para o cliente. No caso, eu fiz várias imagens para um game que durou uns 2 anos o projeto. Tudo que eu fazia, eu mandava e o cara aprovava. Era só pegar, fazer e aprovar. Só que depois de 2 anos, ele decidiu mudar o escopo do projeto e me tirou do projeto, chamou outro cara. E aí, em vez de fazer 2D, ele fez em 3D. Então, foi uma experiência diferente. Uma experiência que eu fui praticamente testado durante um bom tempo, né? E ele acho que nem usou isso depois no jogo. Ele usou como um teste, como uma direção de arte para ver o que ia funcionar. Então, às vezes acontece isso. Às vezes você está fazendo várias versões que vão ser descartadas, né? Em algum momento. Várias cenas. Às vezes você faz uma cena, você fica um mês fazendo uma cena que não vai aparecer, vai ser cortada. Ou vai aparecer em meio segundo. Então, isso também é como se fosse uma certa alteração, né? Você faz uma cena que tem todo um movimento, tem todo um planejamento, você adoraria ver aquilo, você senta no cinema, vai olhar, quando vai ver é só um piscar de olhos e cadê tudo que você fez, né? Caramba, hein? Tem muita alteração e a gente tem que conviver com isso. Alteração é normal. Isso. Bom, Raquel pergunta, o matte painting é uma boa porta de entrada para a área do audiovisual, especificamente cinema? Sim, já faz parte, né, do audiovisual, especificamente cinema. Então, eu também teria que entender melhor o que ela quer dizer com isso. Porque se você já está fazendo matte painting, você já pode estar fazendo matte painting para o cinema. É uma questão de você trabalhar adequado, né, para aquele mercado. Você vai ter que trabalhar com arquivos com uma resolução específica. Você vai ter que entender da densidade de bits, por exemplo, né, de uma imagem. Você vai ter que trabalhar com mais informação. As imagens geralmente são, por exemplo, menores do que de um projeto para impresso, tá? Às vezes não, às vezes você tem que fazer uma panorâmica enorme, mas ela tem que ter mais informação para, lá na composição, se a pessoa quiser estourar as luzes, por exemplo, numa cena, você tem que aprender a trabalhar dessa forma. Então, com certeza, é algo que faz parte do cinema, sim. Mas você pode também aplicar o conhecimento de matte painting para outras áreas, né? Já é usado esse termo para cenários de estilo, né, de publicidade, ilustração, quando é muito realista também, né? Normalmente está mais ligado ao fotorrealismo, mas se você tem, por exemplo, um cenário de uma animação que seja mais pintada, também vão chamar de matte painting, ou de background, né? Mais ou menos a mesma coisa. A Raquel complementou aqui para trabalhar com produção também, para outras áreas dentro do cinema. Acredito que ela está falando de entrar por matte painting, mas para trabalhar em outras áreas, né? Por exemplo, eu conheço muito produtor que tem um conhecimento generalista e já passou pela parte do fazer, né, digamos assim, da parte técnica, né? O cara sabe fazer 3D, sabe fazer pintar um cenário, sabe animar um personagem, sabe gravar uma cena, né? Sabe filmar, tem conhecimento de todas as áreas, ele vai ser um ótimo produtor. Então, quanto mais você tiver conhecimento, melhor, para poder gerenciar uma produção, saber entender o que precisa ser feito né, dentro daquele budget, daquele orçamento e saber quem vai fazer também. Então, é como se fosse uma pessoa que tem que entender para poder saber pedir também, né? Eu não gostaria de ser, porque deve ser meio loucura, assim, você ter que administrar muita gente numa equipe, e eu gosto de fazer. Então, tem certos produtores que eu já passei por algumas empresas e geralmente eles acabam mais ficando em chamadas e delegando o trabalho do que literalmente botando a mão na massa artisticamente falando, né? Então, assim, é super importante a função,
Mas eu, por exemplo, eu prefiro não ser. Eu prefiro ser um finalizador, digamos, ou um conceituador e tal. Espero ter respondido também. Quais dicas você dá para as pessoas que estão fora dos polos em cidades afastadas? Tem que mudar de cidade mesmo ou o remoto vai colaborar para deixar tudo mais inclusivo? Sim, já está colaborando. Por exemplo, eu sou de Petrópolis, que é uma cidade do interior do estado do Rio. Não é tão interior, mas hoje já tem internet lá de 300 mega, por exemplo. Mas uma das razões de eu ter ido estudar no Rio é porque não tinha ensino voltado para arte de qualidade lá. Aí eu me mudei de cidade, fui estudar no Rio e comecei a trabalhar no Rio. Trabalhei na Globo, só que eu já percebi que tinham matte painters que trabalhavam remotamente, lá naquela época já. E eu percebi, pô, mas então é uma coisa que eu fiquei ali, rolou um sentimento. Eu falei, pô, quero sentir o gostinho daí também, ficar na minha casa, não ter que pegar ônibus, né? Não ter que bater ponto, às vezes você fica ali de bobeira muito tempo, não tem demanda, ou às vezes tem que ficar demais no trabalho, que se você tivesse em casa, você podia estar, pô, esquenta ali a batata doce com frango e o Photoshop do lado, vai, enquanto salva aquilo, você está fazendo o jantar. Dá para viver com muito mais qualidade e otimização de tempo, né? E aí, hoje eu estou em Cabo Frio. Hoje eu estou em Cabo Frio, é uma cidade de praia que eu nunca imaginei que eu pudesse vir morar aqui, que não é tão interior, mas é bem menor. É uma cidade que nem sei quantos mil habitantes tem, 70 mil? Enfim, onde eu nasci era 300 mil, mas hoje eu já tenho 300 mega de internet aqui. Tudo que eu faço já é fibra ótica, então não precisa. Só tem que achar a menor cidade com a melhor internet para você poder trabalhar. Ótimo. Isso aí. E vamos já falar um pouquinho, aproveitando que estamos falando do remoto, sobre a pandemia. Como que a pandemia tem afetado o seu trabalho? Então, de uma forma egoísta, né? Porque você está perguntando sobre o meu trabalho, né? Aí melhorou muito em vários aspectos, né? A parte de ter mais trabalho. Só que qualidade de vida dos outros, né? Tem muita gente passando por perrengue, perdendo trabalho. Tem pessoas que, né? É difícil você se sentir bem sabendo que tem gente se ferrando, né? Então, foi um dos dilemas que eu tive também nessa época, é parar para pensar um pouco mais no coletivo, né? Digamos assim. E aí eu comecei o meu projeto, que eu vou fazer o jabá agora de uma vez, da mentoria artística que eu tenho. Eu estava morando em São Paulo quando teve a pandemia e eu decidi me mudar. Enfim, tinha ido para lá por motivos que não tem a ver com o meu trabalho específico, né? Tem a ver mais com a minha namorada, que ela foi estudar dança lá. E a gente ficou lá por causa da dança. Quando veio a pandemia, não tinha mais como ela estudar dança presencialmente. E aí ela mudou de ideia, falou, não quero mais ficar aqui. E eu percebi que eu também não precisava mais ficar lá. Eu podia me mudar para um outro lugar que fosse mais tranquilo. E aí eu pensei, pô, eu vou ficar perto da praia e vou tentar achar um local que seja mais agradável para mim e que tenha internet, que eu consiga trabalhar e viver bem. E aí eu vim dentro do caminhão com as coisas todas, vim para cá. E só que na cabeça eu vim pensando em fazer alguma coisa que eu me sentisse mais parte, assim, sabe, do coletivo. E aí eu abri esse projeto de ensinar, né, que é o meu projeto da mentoria, que tem lá já mais de 100 horas de processo de trabalho gravado. Então tudo que eu faço, tudo que eu fiz ao longo de todos esses primeiros meses ali daquela quarentena que estava... Hoje ainda estamos, né, ou deveríamos estar. Mas na época, era literalmente, ficava mais de uma semana sem sair. E eu estava produzindo muita coisa. E eu comecei a fazer vários feedbacks, sessões, né, de revisão gratuita. E então tem aí alguns alunos já no chat que fazem parte ainda, né, do projeto. E foi uma coisa que eu acho que foi muito boa eu ter feito. Não pelo retorno financeiro, mas até que deu um retorno legal e ainda está dando. Mas não é pelo dinheiro, é mais por compartilhar conhecimento e você ver a evolução em quem está aprendendo, né? Então essa troca eu estou achando melhor do que trabalhar para cliente, para freelancer. Eles são clientes também, né? Porque estão investindo, então... Só que é diferente, é como se você estivesse ajudando alguém a concluir um sonho, né? O cliente não, ele não é um sonho, ele quer ganhar dinheiro num fim específico naquele momento, né? Às vezes o artista, ele precisa da grana para viver, mas faria de graça aquilo ali, é diferente, né? A gente muitas vezes gosta tanto do que acaba tendo que descobrir como ganhar dinheiro com aquilo, né?
Mas eu tenho verdade. certeza que a maioria dos artistas que estão aí poderiam estar fazendo outros cursos, né? Que tem capacidade de fazer, mas preferiram não fazer para fazer algo ligado à arte, né? Sim. E dá para ganhar dinheiro, sim. Dá para ganhar. E outra, se eu tivesse talvez no concurso público, eu estaria ganhando bem menos e estaria muito mais insatisfeito como ser humano, né, digamos assim. Sim. E aí, então assim, afetou muito o meu trabalho, mentalmente falando. Eu tive vontade de desistir, de parar de trabalhar de freela numa época, porque eu fiquei muito tempo sem trabalho quando eu estava em São Paulo, e peguei uma época assim horrível. Só que depois que eu fiz esse projeto, as coisas começaram a acontecer e agora eu estou num período que eu tenho que recusar projetos. Então, a pandemia em si, eu não sei o que mudou para mim como freela, mas eu acho que eu comecei a me divulgar tanto e fazer tanto contato com outras pessoas e ser mais gente boa mesmo. Às vezes, só de você estar se sentindo um pouco mais dentro de uma... sentir que tá fazendo parte das coisas, sabe? Então, eu percebi que eu estava atraindo mais pessoas e mais clientes e mais projetos interessantes. E a pandemia tem... Quer dizer, o lado positivo, né, digamos assim, é que você tem mais produções audiovisuais. Você tem direto série, filme na Netflix saindo a rodo, produções independentes, você tem gente lançando curso direto, né? Então, não tem mais desculpa para não aprender hoje em dia. Então, eu acho que o grande ponto positivo é que a gente não tem que ficar saindo para bater perna e vai acabar ficando mais tempo em casa. Então, já que está em casa, abre o computador e vai estudar e utiliza esse tempo da melhor forma possível. Eu acho que essa é o ponto positivo da história toda aí, né? Sim. E falando sobre estudar, a Gabriela pergunta, para começar na área, é melhor fazer faculdade ou investir em cursos específicos de audiovisual? Então, se eu tivesse hoje, começando de novo, eu pegaria talvez já cursos específicos para ter uma ideia, assim, em vez de já cair numa faculdade. Porque eu caí numa faculdade que eu fiquei 4 anos, mas várias vezes eu fiquei assim, nossa, mas para que eu estou estudando isso? Sabe, eu estudei algumas coisas que eu já sabia que não ia usar, né? Quando a gente está no colégio, é diferente. Quando a gente está no colégio, é uma base para você poder escolher lá na frente, né? Mas a faculdade não, você já está peneirando. E o mercado hoje, né, brasileiro também, ele já está incorporando muita coisa do sistema de trabalho de fora. Você já tem como ser muito expert num projeto, então você não precisa ser tão generalista. Tem estúdios que já têm essa mesma mentalidade que já tem fora do país, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, há mais tempo. Só que aí você vê, mas, por exemplo, em matte painting, hoje em dia, né, se eu falei ali do Avatar 2, né, se eu quisesse mandar um currículo para o ETA, por exemplo, para trabalhar lá, eu não mando porque não tenho. Eu não tenho portfólio, não tenho qualidade de software técnica adequada para mandar um e-mail para eles, né, com o meu portfólio, com o conhecimento que eles exigem, por exemplo, né. Eles vão exigir 3D, vão exigir talvez um pouco até de composição, que eu decidi não me especializar mais nisso, né. Mas hoje, para você ser bom e competir com essa galera, se você não tiver uma formação artística, você vai estar competindo com quem tem. Então, além dessas pessoas todas terem a base técnica de software, de especialista, eles também têm uma base artística, né? Que vem de diversas formas, né? Por exemplo, eu não recomendo vocês estudarem design gráfico se vocês já sabem que querem fazer, que querem entrar mais nesse mercado de pós-produção, por exemplo, ou de fotorrealismo, de matte painting, ou de parte cinematográfica. Eu não recomendo fazer design gráfico, eu recomendo fazer cinema, que seja. Ou já pega, por exemplo, pega o curso de matte painting da EBAC, faz. Aí vocês vão aprender o 3D, vão aprender a comp, vão aprender alguma coisa, tudo que vocês podem aprender daquele curso. Aí, eu não sei exatamente qual é a grade, mas pode ser que vocês queiram estudar mais artes plásticas. Aí vocês podem fazer um curso de um cara que é um ilustrador de uma escola gringa, por exemplo, numa escola europeia, que eles têm uma bagagem artística muito grande, muito maior do que a nossa aqui no Brasil, voltada para, por exemplo, animação tradicional. Eles têm escolas lá que são maravilhosas. E aí você pode, por exemplo, fazer um mês ou 6 meses, não sei, você não precisaria estudar esses 4 anos, né?
Eu acho que a vantagem hoje de ter muita opção é que você pode fazer várias mentorias ou cursos ou coisas mais blocadas, né? O problema é que tem gente que não sabe para onde ir, né? E aí escolhe um, escolhe outro, e às vezes alguns são mais caros, né? Então, se você tomar a escolha que não for certa logo de cara, você vai estar ali com 1 ano de conteúdo e não vai simplesmente usar, né? Mas a vantagem é que você tem como ver as coisas hoje de forma mais palpável, né? E antigamente não tinha, então, independente do que vocês escolherem, pesquise bastante e pergunte para os artistas, né? Tenta pensar assim, onde que eu quero estar lá na frente? Eu quero fazer o próximo cenário sei lá, quer trabalhar na Globo? Então vê o que o pessoal da Globo precisa. Manda um e-mail para um match painter de lá, ou para a supervisora de efeitos visuais daquele estúdio, daquela produtora, enfim. Conversa com as pessoas e elas vão te dizer o que você precisa saber para, enfim, tomar a sua melhor decisão. Legal. Acho que essa pergunta de agora também, né, está nessa linha. Você acha mais válido e interessante montar uma apresentação de portfólio para encaminhar aos estúdios em PDF ou só mandar o link do Behance por e-mail? A Lívia já tem até essa informação no vídeo lá da parte da mentoria. Não sei se você viu, mas tem lá uma parte só sobre captação de cliente. Mas assim, depende muito da área, né? A Lívia, por exemplo, ela trabalha com a parte de estilo, né, de pós-produção, e ela também está começando a fazer matte paintings para a parte do audiovisual. Então, se você vai entrar em contato com alguém que trabalha com vídeo, você não pode mandar um PDF para aquela pessoa. Você tem que mandar um link online daquele vídeo, né? Ou manda o arquivo. Hoje em dia, dificilmente você vai mandar mais o arquivo, né? Você manda um link com senha, ou se estiver liberado, puder mandar direto essa demo reel. Que nem esse videozinho que eu mostrei para vocês. O ideal, mesmo que sejam trabalhos em estilo, vocês tentarem fazer uma composição de imagens, né? Nem que seja básico ali, o antes e depois. Não precisa de muito frufru, não. Antes, depois, faz uma passagem básica e bota suas informações, seu site, sempre no início e no final, que se o trabalho for bom, vai dar certo. Não precisa de muita complexidade, não. Sem encher linguiça. Genial. Bom, Rafael, algumas pessoas perguntando aqui sobre precificação. Então, como funciona a precificação no mundo audiovisual? Aqui temos a Camila, que é videomaker, mas tivemos uma outra pergunta também de como você faz isso como matte painter. Se é cobrando por hora mesmo? Sim. Primeiro, deixa eu só pedir desculpa para a Lívia, falar com ela que eu não quis ser... eu dei um puxão de orelha nela ao vivo, né? Mas é brincadeira, porque essa questão de se divulgar não tem uma forma exata, né? Só para completar a pergunta, porque eu esqueci de falar uma coisa. Quando você manda um e-mail para alguém, para uma vaga específica, né, já é uma coisa mais direta. Você sabe que a pessoa está precisando, né, de alguém para fazer algo específico. Mas quando você está querendo fazer um contato, eu já cansei de fazer contato via Facebook, por exemplo. Eu mando um e-mail para a pessoa às vezes, ou já adiciono e já mando uma mensagem, começa a puxar um papo, e depois eu mando um e-mail. Aí ela já sabe quem é aquela pessoa, né? Ou você faz o inverso, puxa ali Então é uma relação que você constrói que não necessariamente tem que ser só ali, tipo, manda um e-mail e sai correndo, né? Então, enfim, deixa eu voltar para cá, sobre cobrar. Olha só, minhas experiências sobre cobrar. Muitas vezes não depende de você, depende de como o seu cliente contabiliza as coisas, tá? Eu fiz um projeto recentemente para os Estados Unidos, que é de uma boneca, que é a concorrente da Barbie, é a Quai Quai, uma boneca da Amazon. Concorrente não, a Barbie que é a concorrente, que eu acho que essa foi a boneca mais vendida. Eu fiz lá uns estilos para eles, e na hora de cobrar, eu tive que dar o valor por hora, porque eles contabilizam por hora. Então eu passei o valor cheio, vou dar um exemplo, $300, e a minha hora de $50, que é mais ou menos o que eu cobro, dependendo do projeto, eu passei para ele essa média, né? Só que eu não necessariamente vou levar todas aquelas horas. Então, eu tento orçar dessa forma. Por exemplo, se é para um cliente que quer em hora, eu boto, eu cobro $50 por hora. Se eu for ficar o dia inteiro, $400. Aí, às vezes, por exemplo, $400 para um americano, para um europeu, né, é mais viável do que para um brasileiro. Então, vai dar R$2.500 quase, né, a minha diária, digamos assim, se eu for cobrar o que eu cobro em dólar. Então, às vezes, não vai rolar. Eu vou ter que cobrar aqui para o mercado metade disso.
se for um projeto que também tiver verba. Então, eu penso sempre nisso. Se eu quero pegar o projeto, se o projeto tem verba e se eu vou estar satisfeito com aquele valor que eu estou cobrando. Então, é uma relação de você estar feliz. Se você cobrar caro demais e perder o projeto, você não vai gostar, né? Principalmente quem está começando. Sim. Se você cobra barato demais, você vai sentir que foi abusado de alguma forma. Em algum momento você vai perceber, pô, cobrei barato demais, me ferrei, né? Sim. E o ideal é você achar o meio do caminho, é você cobrar um valor justo, que você fique satisfeito, que o cliente volte a trabalhar contigo e você cria uma relação duradoura de mais de 1, 2, 3, 10 projetos. E vai chegar um dia que você não vai mais precisar pensar nisso, você já vai saber. Hoje eu olho uma coisa, eu já tenho uma ideia de valor na minha cabeça e geralmente dá certo. Eu geralmente dou aí 10% de desconto, 15% no máximo, e já aprova. Dependendo se o cliente já me conhece, eu sei que tem essa grana. Então, tudo é uma questão de entender também quanto vale o teu trabalho, né? Às vezes a gente acha que vale muito, não vale tanto. E às vezes a gente acha que vale pouco e vale mais do que realmente você está se valorizando, né? Então, pergunta para as pessoas. Eu gosto de cobrar por projeto, tá? E especificar um prazo final. Assim, eu acho mais fácil de você se organizar. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um cenário que vai demorar 1 mês fazendo, tá? E aí, vou dar um exemplo meu. Se eu botar esse valor da diária, vamos arredondar para R$1.000, vou dar um exemplo. Se eu ficar 1 mês, incluindo o fim de semana, digamos que seja R$30 mil, vou dar um exemplo redondo. E aí, você pensa nesse valor, né? R$30 mil pelo projeto, 1 mês. Aí você estipula, se passar de 1 mês, eu vou ter que te cobrar pelos ajustes. Então você pode só chega e fala, olha só, se passar de 1 mês eu vou ter que te cobrar a diária. Ah, quanto é que é a sua diária? R$1.000, beleza. Chega nesse acordo, deixa isso especificado no e-mail, né? E deixa isso bem claro, né? A pessoa que está te contratando, faz o contrato se quiser, enfim. Eu vou ser bem sincero, eu nunca fiz um contrato e nunca levei calote, aqui no Brasil pelo menos. Fora do país eu já tive uns probleminhas já, mas foram poucos, dá para contar nos dedos da mão com a luvinha. Então eu nunca tive a necessidade, mas assim, eu acho que quem faz e prefere seguir dessa forma, eu prefiro fazer só por e-mail. Eu faço uma imagem só e eu especifico ali qual é o projeto, quantas horas ou qual é o valor, prazo final e tranquilo, já cobrei por dia. Eu fiz um projeto para o Black Mirror, que foi com um cliente de Londres, que eles cobravam a diária. Eles queriam que eu passasse o valor da diária. Aí eu percebi, mas eu não cobro diária, eu cobro pelo projeto, né? Só que eu percebi, cara, eu não vou ser chato, né, de falar que só cobro por projeto, se o trabalho é irrecusável, eu queria fazer aquele projeto, e aí eu falei, então tá bom. Na época, acho que foi 300 libras, já foi um negócio tipo, cara, a libra tava, sei lá, 6 ou 7, já foi um valor, mais de R$2.000 por dia, tava bom pra mim naquele momento. E cada dia que eu sentava para trabalhar, eu sabia que eu ia ganhar aquele valor. E o mais interessante é que quando você cobra por dia, o cliente, ele sabe que vai ter que te usar naquele dia. Então, você não vai ficar de bobeira e se prepara porque vão te aproveitar bem. Não vai ser um negócio, tipo, quando é por projeto, vai ter dia que você não vai ter muita coisa para fazer. Às vezes, você vai ter que extrapolar um pouquinho mais em algum dia específico, né, perto da entrega e tal. E quando é por hora, é outro paranauê, né? Quando por hora, a maquininha gira muito mais rápido, né? Então, no fundo é a mesma coisa, só desmembrar bem o quanto é que vale a tua hora e você multiplica e faz as contas. Não tem muito mistério, não. Sim. Rafael, o que você acha do Mad Painting no Brasil? Tem qualidade ou precisamos avançar muito? Tem qualidade, tanto que tem vários brasileiros trabalhando em tudo que é canto do mundo, né? Quando eu trabalhei na Globo, eu conheci muita gente que trabalhou em Londres, teve gente que conheci que trabalhou na UETA também, que é referência para todo mundo, né? Tem gente que foi trabalhar na DreamWorks. Se eu não me engano, a supervisora lá da Globo é uma brasileira que veio da DreamWorks. Então, quer dizer, foi e voltou, né? Então você tem brasileiros em tudo que é canto, né? Cada um. Eu acho que assim, tem certas características do povo, né, em si, culturalmente falando, que sobressaem, né, em alguns aspectos. Que nem, por exemplo, tem gente que fala assim, a parte técnica, matemática, os indianos e os chineses são melhores. E são.
né? Eles têm, parece que um estudo já, ele já tem uma pegada mais lógica, mais rápida, né, nessa área de parte técnica, né, especificamente falando, que eles se destacam mais, talvez a gente se destaque mais na parte artística, né? Ou em ser um bom generalista, alguém que tem que aprender no perrengue de várias formas, né, desde cedo. Então, acho que a gente tem essa característica também de ser super gente boa e maleável, né, digamos assim, se consegue se dar bem com todo mundo, a maioria das pessoas, né, pelo menos, viaja, quer ter experiência fora. Então, eu não vejo muita gente de fora querendo vir para cá para trabalhar, por exemplo. Agora, brasileiro adora. Ah, eu quero morar no Canadá. Aí vai. Então, tem vários que eu conheço. Canadá, Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia. Conheço também gente que foi para lá e voltou. E, então, assim, não tem essa de... A gente faz parte do mesmo planeta e todas as capacidades que você tem, qualquer outro tem, e aprenda o inglês. Antes de mais nada. Isso aí. Bom, Rafael, estamos caminhando para o fim do evento. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você tinha comentado, né, sobre falar sobre o... Sim, eu queria soltar o meu vídeo promocional da mentoria rapidinho. Você Vamos tem o lá. link aí? Te mandei, né? Mandou. Ou não? Eu acho que é esse. Calma aí. Eu acho que esse é o primeiro que você tinha me mandado, né? Deixa eu ver. Foi? Vamos ver. Deixa eu confirmar. Isso, esse é mesmo. Aí, que legal. Gente, obrigado pelo convite, Fernanda. Imagina. Espero poder ter ajudado aí todo mundo que teve alguma dúvida. E vai ficar gravado o webinar? Vai ficar gravado, vai para o nosso canal EBAC Online no YouTube, tá? Eu já coloquei o link aqui no chat. E, bom, show Rafael, de bola. Aí eu só queria obrigada. dar os finalmente sobre o vídeo. Esse vídeo que vocês viram, gente, tem todos os projetos que eu tenho no meu... não vou dizer que é um curso, porque não tem início, meio e fim, mas é... Tudo que eu mostrei nesse vídeo, vocês podem aprender, tá? É basicamente Photoshop voltado para qualquer área que vocês podem imaginar. Pós-produção ligado mais à fotografia, parte de impresso, né, de publicidade. Arquivis, pós-produção para arquitetura, usando Photoshop. Matte Painting para filme, tem o workflow todo ali que eu uso também, de separação de layer, e para fazer esse parallax, né, que alguém teve a dúvida aí. Então, tudo isso eu vou mostrando. Tem parte técnica, bastante também, de perspectiva, atmosfera, composição, tá? Pintura realista, usando os brushes, usando tudo que vocês podem imaginar de Photoshop, de cenário digital e composições gerais, né? Também tem composição com carro, com animais, com pessoas, então tem bastante coisa aí ligada a concept art também, né? Que eu não falei porque o foco era mais matte paint, mas tá tudo muito ligado, né? O que vocês viram aí do meu trabalho é uma ponte entre concept art, matte painting e pós-produção usando o Photoshop, que foi o que eu escolhi para mim até hoje. Então tem um pouco de 3D no conhecimento, tem um pouco de arte tradicional, mas a ferramenta base mesmo é o cérebro. Né? Photoshop e o resto tá só para ajudar. E aí quem tiver interesse em me procurar para fazer a mentoria, vai ser um prazer. Depois de fazer o curso da EBAC, quem quiser fazer a mentoria comigo, vai ser um prazer poder ajudar.
Então, muito obrigado pelo convite de novo. Imagina, Fernanda. nós que agradecemos, muito obrigada pela presença. E, bom, gente, então, para aproveitar ainda melhor as dicas do Rafael, vou terminar de explicar para vocês, falar mais um pouquinho sobre a estrutura do curso, antes da gente finalizar. Bom, então, o curso é todo estruturado em videoaulas detalhadas, de fácil entendimento. Você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular, no momento que for mais apropriado para você. Você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos, dentro do seu ritmo. Você vai receber correções dos trabalhos, feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais as suas produções. E você vai encerrar o curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar esse conhecimento adquirido e receberá certificado. Tem ainda mais, você ganha sem nenhum custo adicional acesso ao curso online Photoshop do Zero ao Pro da EBAC para você dominar uma das principais ferramentas de manipulação de imagens. E ao se matricular, você ganha uma licença não comercial do Nuke, o principal software de composição e aplicação de efeitos visuais para facilitar seus estudos. Rafael até falou dele, inclusive. Além disso, você ganha também 1 mês de curso de inglês na EF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, aproveitem a oportunidade especial, cliquem aqui no botão, aproveitem esse desconto, tá, de 50% no curso, e porque ele fica disponível só por algumas horas, tá? Rafael? Sim, maneiraço. Pô, já tem até o inglês embutido aí, Nuke, então, Photoshop. Você falou do inglês também. Realmente, né, sim. gente... Não tem, a galera não tem mais desculpa aí. E com certeza o Nuke vale muito a pena. O Nuke e o Photoshop vão ser aí o carro-chefe para vocês poderem fazer os matte paint. 3D também, mas já dá para fazer tudo no Nuke. Tem como você fazer a geometria nele e exportar as camadas de forma que ele já reconhece, é maravilhoso. Então, tomara que a galera aí consiga aprender bastante. E eu conheço o pessoal da O2 também, mandar um abraço, um salve aí pro Luiz e pro Rafael. Ah, legal. Tenho certeza que estarão em boas mãos. Muito bom. Bom, Rafael, muito obrigada mais uma vez, então, e muito obrigada também a todos que ficaram com a gente até agora, agitando aqui, esquentando o nosso chat com perguntas. Então, a live fica gravada, tá, no nosso canal do YouTube, é só acessar lá. Se vocês curtem o assunto, tem outras lives lá já de audiovisual arquivadas, então vocês podem assistir tudo. E eu vou colocar aqui para vocês, para a gente fechar o contato da nossa equipe. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os cursos, sobre esse curso ou algum outro, podem entrar em contato conosco, que será um prazer atendê-los, tá bom? Rafael, muito obrigada. E valeu, gente. Obrigado aí para a produção da EBAC e todo mundo. Até a próxima. Obrigada. Espero que tenha uma próxima. Qualquer coisa, é só chamar. Pode deixar. Gente. Obrigado, hein? Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Última oportunidade de garantir o desconto, hein? Boa noite a todos e até breve.